E aí, já pararam para pensar no que acontece quando a morte simplesmente não segue as regras que a gente conhece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos mistérios mais fascinantes que existem, o dos corpos que mesmo décadas, às vezes séculos depois da morte, simplesmente não se decompõem. Olhem só isso. Este é o caso de Santa Bernadette Soubirous. Ela faleceu lá em 1879 e hoje seu corpo continua assim, surpreendentemente preservado. É algo que desafia o que a gente entende sobre o tempo, sobre a biologia. A grande pergunta é: como isso é possível? Então vamos lá, vamos começar por essa história incrível. Um corpo que desafia o tempo, o caso de Santa Bernadette. Para quem não sabe, ela é a famosa vidente de Lourdes, aquela jovem que relatou as aparições da Virgem Maria. E o corpo dela, bom, se tornou um dos exemplos mais estudados desse fenômeno todo. E a história fica ainda mais impressionante quando a gente olha os fatos. A Bernadette morreu em 1879. 30 anos depois, em 1909, o corpo dela foi exumado pela primeira vez. E, para a surpresa de todos, os relatos dizem que ele estava completamente intacto, sem nenhum cheiro ruim. E não parou por aí. Depois de várias análises, hoje ele continua lá, exposto numa urna de cristal, na França. O caso da Bernadette acaba nos levando para um conceito muito maior. Um conceito que, em muitas tradições religiosas, é conhecido como o milagre da incorrupção e que muitas vezes é visto como um sinal de santidade. Mas, afinal, o que é um corpo incorrupto? Bom, explicando de um jeito bem simples, é quando um corpo não se decompõe depois da morte. E o detalhe principal, sem o uso de nenhum método para preservar, como o embalsamamento. Para muitas religiões, isso é, sem dúvida, um milagre. E existem algumas características que são bem marcantes. Primeiro, como a gente falou, o fenômeno acontece sem nenhuma intervenção química. Segundo, pode acontecer com o corpo inteiro ou só com algumas partes. E o mais curioso de tudo, em alguns casos, dizem que o corpo exala um cheiro bom, um perfume, como se fosse de flores. E podem acreditar, o caso da Bernadette não é o único. A história está cheia de relatos parecidos que atravessam os séculos. A gente tem desde Santa Rita de Cássia, lá no século XV, até São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, que morreu bem mais recentemente, em 1968. A lista de figuras veneradas é bem longa. Mas, claro, para todo milagre, tem sempre alguém procurando uma explicação natural. Então, vamos mudar um pouco a perspectiva e dar uma olhada no que a ciência tem a dizer sobre esses corpos que parecem ter parado no tempo. No fundo, a gente tem aqui duas visões que batem de frente. De um lado, a interpretação de que é um evento milagroso, um sinal divino. Do outro, a visão de que é um processo natural, resultado de fatores do ambiente e da química que a gente consegue explicar. E a ciência tem, sim, algumas possíveis explicações. Por exemplo, condições favoráveis. Pensa só, temperaturas baixas, falta de oxigênio, isso já pode brecar a decomposição. Existe também a mumificação natural, quando o ambiente ajuda a secar e preservar o corpo. E tem um processo químico chamado adipocere. Um nome esquisito, eu sei, mas é basicamente quando a gordura do corpo vira uma espécie de cera, tipo um sabão, que preserva tudo. Até fatores mais modernos, como a quimioterapia, podem atrasar esse processo. Mas a história não termina aí. Existe uma terceira possibilidade, uma que complica ainda mais o mistério: a intervenção humana. Pois é, nem todos os milagres são exatamente o que parecem. E isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Mas será que todos os casos são autênticos? Vamos pegar o caso de Margarida de Cortona. O corpo dela foi venerado por séculos, até que uma investigação pedida pela própria Igreja Católica revelou algo chocante. Pesquisadores acharam incisões, cortes, no corpo dela e traços de conservantes. A conclusão foi clara: o corpo tinha sido preservado de propósito. Uma fraude que durou centenas de anos. Então, onde isso tudo nos deixa? É uma questão de fé? De ciência? Ou, quem sabe, uma mistura dos dois? O fenômeno dos corpos incorruptos é, com certeza, muito mais complexo do que parece à primeira vista. No fim das contas, a gente fica com algumas explicações na mesa. Para alguns é um sinal de intervenção divina, para outros um resultado raro de preservação natural. Em alguns casos, como a gente viu, pode ser uma fraude deliberada, ou talvez uma combinação de todos esses fatores. A pergunta final, essa continua no ar, ecoando através dos séculos.
tanto nos corredores de conventos quanto nos laboratórios da ciência. O que realmente explica um corpo que não se decompõe? Seria um milagre, um processo de mumificação ou um mito? Talvez a resposta dependa de onde a gente escolhe procurar.